A franquia Godzilla é uma das mais aclamadas dentro da cultura pop, principalmente após ter ganhado novos holofotes através do Monsterverse. E assim como em qualquer outro fandom, os entusiastas adoram criar desenhos e propostas de personagens originais para seus universos favoritos. E, dentro da comunidade fã de kaijus, nasce o Hakaishin Godzilla. Esse nome, que significa Godzilla Deus da Destruição, foi dado a uma versão do Shin Godzilla criada pelo canal Jimbo CC, dentro da seguinte proposta: como seria se o Shin Godzilla continuasse evoluindo, porém dentro do Monsterverse. E o resultado é um kaiju extremamente poderoso e avassalador. Então a pergunta que fica é: se essa criatura fosse canônica, o quão poderosa ela realmente seria? É exatamente isso que iremos analisar hoje. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Nesse vídeo eu focarei no ápice que o Hakaishin mostrou, ou seja, a sua última forma alcançada nas animações do Jimbo CC. Sua aparência preserva bastantes características da quarta forma do Shin, porém com alguns aprimoramentos. Recebeu um aumento de altura, ficando um pouco maior do que o Godzilla base, que teria por volta dos 120 metros. Agora também possuindo braços muito mais longos e musculosos, com garras afiadas e espinhos ao redor dos ombros e antebraços. Suas pernas e torso ficaram mais esguios, aumentando em muito a sua mobilidade. E por fim, suas placas dorsais não só cresceram, como ficaram mais pontiagudas, se assemelhando a várias barbatanas de tubarão. Como vocês irão perceber ao longo do vídeo, essa evolução do Shin Godzilla foca bastante no combate, especificamente no combate corpo a corpo, sendo um oponente formidável até mesmo para os mais poderosos titãs. Antes mesmo de alcançar seu estágio final, Hakaishin já era capaz de erguer o próprio Godzilla base, que pesa em torno das 100.000 toneladas. E conforme foi evoluindo, foi ganhando mais força física, subjugando qualquer titã com extrema facilidade. Como já tratei em outros vídeos sobre o Monsterverse, se considerarmos que a biologia do Kong é proporcional à de um gorila comum, e sabendo que gorilas conseguem levantar, em média, 4 a 5 vezes seu próprio peso, só o Kong já seria capaz de gerar uma força equivalente a mais de 450.000 toneladas, e o Hakaishin foi capaz de superá-lo sem nenhuma dificuldade. Isso já o garantiria pelo menos o dobro dessa força, mas com certeza estando ainda mais acima. Em termos de locomoção, já vimos em Godzilla vs Kong que o gorilão era capaz de saltar entre quarteirões em mais ou menos 2 segundos. O comprimento médio de um quarteirão está por volta dos 120 metros, o que significa que o Kong consegue fazer parkour a mais de 200 km por hora. Lembrando que ele ainda pode correr sobre 4 patas, o fazendo pelo menos 2 vezes mais rápido. Para comparação, isso é mais velocidade do que a de carros de Fórmula 1. E para variar, Hakaishin conseguiu acompanhar essas velocidades sem muita complicação, mas isso em sua postura bípede. No vídeo do Hakaishin contra o Ghidorah, vemos o kaiju adotar uma postura quadrúpede que amplificou sua locomoção, atravessando por volta de 263 metros em apenas 1 segundo. Isso são mais de 940 km por hora, mais rápido do que aviões comerciais. Já em combate e reação, Hakaishin já alcançaria pelo menos velocidade supersônica, visto que ele foi capaz de interceptar o Rodan em pleno voo, sendo que o Rodan é rápido bastante para ultrapassar jatos militares. Mas podemos obter uma escala ainda maior se lembrarmos que o Kong e o Ghidorah têm feitos de reagir e se esquivar do sopro atômico. Um ataque tão rápido ao ponto de alcançar o centro da Terra em mais ou menos 3 minutos, sendo Mach 82. Hakaishin se mostrou extremamente superior, especialmente em velocidade de combate, conseguindo dar golpes que os titãs não eram capazes de reagir. Vale pontuar também que ele foi capaz de se esquivar dos raios do Ghidorah, o que poderia fazê-lo subir para Mach 583, pelo menos em tempo de reação. Mas como não sabemos a distância em que ele estava do Ghidorah, não temos como definir uma velocidade 100% precisa. Por exemplo, se o dragão estivesse na altura das nuvens, Hakaishin só precisaria de 10% dessa velocidade. Então, digo que ele seria consistentemente altamente hipersônico, mas com potencial de chegar em massivamente hipersônico. Indo agora para a potência de ataque, o simples fato dele conseguir bater de frente com os top tier do Monsterverse já o garante poder suficiente para destruir países inteiros.
Narrativamente falando, vemos que os titãs são capazes de causar desastres naturais apenas com sua presença, já podendo alcançar uma escala de dezenas de milhares de bombas nucleares, suficiente para apagar uma ilha inteira do mapa, além dos cálculos de efeitos que vão desde as centenas de bilhões até centenas de trilhões de toneladas de TNT, chegando no poder para destruir países. O Hakaishin não só rivalizou esse poder, como o superou, já que foi necessário todos os titãs unidos para bater de frente, sendo consistente com seus próprios feitos, pois quando despertou em sua forma final, causou uma explosão que pôde ser vista do espaço. Pegando o tamanho dessa explosão e aplicando a densidade de energia de bombas nucleares, que é o tipo de energia dentro do Shin Godzilla, uma explosão com mais de 370 km de diâmetro, liberando 730 milhões de joules por metro cúbico, seria equivalente a 4,8 petatons de TNT, ou 96 milhões de vezes mais potente que a maior bomba nuclear da história. Poder suficiente para devastar continentes inteiros. E contra o Ghidorah, concentrando tanto sua energia ao ponto de brilhar em uma cor branca, executou uma explosão quase 10 vezes maior que a anterior. Sua durabilidade também ficaria em torno dessa escala. Nenhum ataque desferido contra o Hakaishin foi grave o bastante para incapacitá-lo, nem mesmo feri-lo. Os golpes que ainda foram capazes de atravessar sua couraça resistente ou foi em suas placas dorsais, que é um ponto fraco do Shin Godzilla, ou foram extremamente precisos, como o mergulho supersônico do Rodan. De resto, nada foi eficiente, foi necessário o Godzilla termonuclear para derrotá-lo de forma definitiva. E claro, além de seus atributos físicos absurdos, Hakaishin possui um arsenal extremamente perigoso composto por fator de cura acelerado, superadaptabilidade, projeção de energia por qualquer parte do corpo, socos energizados e a capacidade de criar versões mais fracas de si mesmo a partir de pedaços do seu corpo. Aqui irei direto ao ponto. Se o Godzilla, Deus da Destruição, fosse canônico no Monsterverse, ele seria implacável. Não consigo enxergar ninguém vencendo essa monstruosidade a não ser o Godzilla evoluído junto com a Shimo, e ainda assim não seria garantia de vitória. E você pode falar, mas o Hakaishin foi derrotado pelo Godzilla termonuclear. E de fato, isso aconteceu na animação. Porém, algo que é importante ressaltar é que esse vídeo do Jimbo veio antes do lançamento de Novo Império. Então não tinha como ele prever que a escala do verso iria subir consideravelmente. Naquela época, a forma termo do Godzilla era tida como invencível. Mas, tendo o Novo Império, posso dizer que os únicos capazes de bater de frente seriam Godzilla evoluído e a Shimo unindo forças. Ou seja, Hakaishin seria um baita problemão dentro do verso. Então seus status ficam assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois é a primeira vez que eu estou trazendo um material não canônico feito por fã aqui no canal. E pelo menos eu acho interessante imaginar como seriam essas criações de fã dentro da obra oficial. No mais, comentem outras ideias de vídeos para eu trazer aqui no canal, e se quiser me apoiar a continuar fazendo o que eu faço, sua curtida e inscrição são mais do que o suficiente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo.